Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre liderança e, para isso, estamos recebendo a Vanessa Gaspari. Vanessa com a gente, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. E eu espero que a gente consiga abordar o tema de uma forma ampla para trazer alguns pontos mais importantes para a gente desenvolver hoje, o principal para esse líder. Esse é um aspecto que eu acho fantástico, né? Pensar liderança, porque nós temos mudanças muito significativas no perfil das empresas, no perfil do líder, né? Porque o líder antes ele era pensado como aquele que ganhava muitas vezes a equipe no grito. Exatamente, era hoje, ordem e temor. Né? Era ordem e temor. E a gente tem uma confusão em relação a essa questão da liderança, porque a gente ouve muito assim, esse indivíduo é um líder nato. E o que seria esse líder nato se ele não trouxesse bons resultados? Mas se eu sou um líder autoritário, se eu tenho essa impostação para as pessoas e eu não compartilho, eu não troco ideias, eu vou ter resultados por um determinado período. Então a liderança, ela tem como principal mote, né, ou definição, é a capacidade desse indivíduo de influenciar as pessoas, mas com a habilidade de que essas pessoas gerem o que ele necessita, que atinja o seu objetivo. E hoje a gente vê que para isso eu preciso ter um líder com algumas competências muito mais integradas e mais complexas que antes, que era apenas delegar alguma coisa através da ordem. Talvez motivação seja a principal característica do líder, alguém que consiga contagiar toda a equipe e, digamos, arrastar diante de um determinado objetivo, mas Exatamente. No nosso dia a dia é a mesma coisa. Então, se a gente nos remetermos à nossa rotina, a gente sabe que tudo que a gente vai fazer, e se a gente se sente motivado, os resultados são melhores, né? E a gente faz de uma maneira diferente. Esse líder, ele tem que saber motivar essa equipe, ele tem que ter uma postura de motivação, mas não apenas com o salário. Não é apenas benefícios monetários. Hoje a gente também sabe que vários estudos comprovam, não adianta só eu ter um aumento de salário, uma bonificação, se eu não consigo contemplar outras características que estão ligadas nessa motivação de cada um dos indivíduos. Então, o que a gente pensa de motivação se eu me remeter a um bebê, por exemplo? Então, uma criança, quando ela é pequenininha, ela está sentada, vai começar a engatinhar, o que a motiva a gerar a ação? O que a motiva ao estar sentada e gerar a ação de engatinhar? Ela se interessou por alguma coisa. Então, algo a motivou a gerar essa ação. Nem todos os bebês são iguais. Então, a gente não adianta, não vai mostrar para todas as mesmas coisas que vão estimular. Não dá para criar um manualzinho. Exatamente. Então, usando esse mesmo exemplo, se eu tenho uma criança com deficiência visual, ter um objeto ali que não produza som, ou que alguém não me traga um estímulo tátil, essa criança não vai, né, gerir esse mesmo processo que a outra, se eu não conseguir diferenciar. Então, esse novo líder, esse gestor, ele tem que se preocupar com essa questão dessa motivação organizacional, sabendo de várias hierarquias diferentes e que todos nós somos muito diferentes dentro de um grupo. Então, às vezes, se eu chegar para um indivíduo e falar, você vai atingir a sua meta e você vai receber uma bonificação, eu tenho um indivíduo que vai achar isso excelente. Ele vai achar muito bom e vai se estimular com isso. E eu tenho outro que não. Então, como que eu vou diferenciar isso? Eu acho que o principal é esse líder, ele entender o que é motivação, entender todos os pontos que envolvem isso e sabendo que um colaborador motivado vai ter uma produção maior. E ele tem que entender, então, muito claramente o que motiva cada pessoa que faz parte da sua equipe. Exatamente. Ele tem que ter um olhar mais próximo, ele tem que saber chegar para esse indivíduo, se esse indivíduo está realmente na posição adequada dentro daquela empresa, se de repente ele é um indivíduo, isso é muito comum, às vezes você entra novo numa empresa com cargo de gestão e fala, olha, aquele indivíduo não funciona, pode mandar embora, tira, não dá certo. Eu não conhecia esse indivíduo, então vamos conhecer, vamos entender, às vezes ele está no local errado, às vezes ele se sente inseguro porque ele não teve os treinamentos adequados para se sentir motivado. Né? A segurança ao executar uma tarefa dentro do trabalho é muito importante. E às vezes está até ocupando a função errada, né? Exatamente. Porque então, tem gente que às vezes renderia muito melhor se estivesse numa outra função. E eu saber fazer esse jogo é muito importante. Então, novamente, todos nós temos motivações diferentes, motivações internas e motivações externas.
E esse gestor tem que ter esse olhar, essa motivação organizacional, ela tomou uma proporção muito diferente. Hoje nós sabemos que um bem, né, um indivíduo é um bem muito grande dentro da minha empresa. Né? Esse indivíduo que tem uma criatividade, que tem uma proatividade, que ele se sinta parte do grupo e consiga compartilhar tudo isso, é uma pessoa que eu não quero perder. Então, o que eu tenho que dar para ela poder me dar tudo isso? Entender um pouco. Existem várias teorias de motivação. Né? Então, a gente tem, e elas foram se organizando ao longo dos anos, obviamente, né? Porque a gente passou por um processo onde o trabalho era castigo. Na Idade Média, o trabalho era considerado um castigo. Então, entra de novo naquilo que você falou, um líder que é impositivo, ele vai fazer eu continuar entendendo que o trabalho é um castigo. É um peso, né? É um peso. E aí, nós por isso que você começa toda semana, puxa, segunda-feira, começar tudo de novo. É onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Então, assim, se a gente imaginar, a gente fica menos tempo com a nossa família ou em lazer do que no ambiente de trabalho. Então, se eu não conseguir ter essa motivação para trabalhar, se eu não conseguir enxergar, eu como gestor, que esse meu indivíduo que está na minha equipe não está motivado a isso, e eu buscar ferramentas para melhorar essas condições, ninguém vai sair ganhando, nem esse meu colaborador e nem os resultados da minha empresa. Então, uma teoria que é bem conhecida no meio tanto administrativo quanto na questão organizacional é de um psicólogo, Maslow, que a gente tem o que a gente chama de uma pirâmide de necessidades. É mais ou menos a pirâmide que a gente tem na nutrição. Né? Então, o que a gente deve comer mais e o que a gente deve comer menos. E nós funcionamos mais ou menos dessa forma. Claro que hoje a gente entende que essa pirâmide ela pode inverter alguns de seus setores, dependendo de cada indivíduo, que ela não é algo tão rígido. Mas eu tenho que iniciar com a questão de segurança, questão fisiológica. Então, a primeira parte dessa pirâmide é a fisiologia. Se eu sou um indivíduo que eu estou bem de saúde, né, eu vou desempenhar meu papel muito bem na empresa, né, pensando nas próximas que virão. Mas se eu não estou bem, a gente ouve as pessoas, aquele indivíduo ele é rico, ele tem uma excelente casa, uma excelente família, como que ele está deprimido, ele não se sente motivado a fazer as coisas? Existe um fator psicológico, neurológico, aquilo tem que ser tratado para que o resto se contemple. Então, saúde, digamos, é a base. A saúde é a base. A pessoa tem que estar bem. E aí a gente não está falando só de saúde física, pode ser, e muitas vezes, talvez até mais importante, a saúde emocional. Com certeza. A saúde emocional ela tem um peso muito grande nisso e ela vai influenciar nas próximas etapas. Então, eu venho na fisiológica, daí eu passo para a segurança. Se eu me sinto seguro, vamos transpor um pouco para o ambiente de trabalho, que é o nosso foco. Se eu me sinto seguro na minha empresa, eu uso equipamentos de proteção adequado, né? Eu não estou num local que ofereça riscos, eu vou trabalhar com uma outra sensação. Então, eu me sinto mais confortável em executar as minhas tarefas, sabendo que a empresa se preocupa com isso. Ótimo. Aí eu passo para essa questão de relacionamento que você falou, eu saio para um campo mais da saúde emocional, dos relacionamentos interpessoais dentro dessa empresa, obviamente, dos relacionamentos que eu vou ter ali, não só de amizade, mas muitas vezes a gente ouve isso, ele é o meu colega de trabalho, mas nós não somos amigos. Eu falo, você pode não ser um amigo que convide para o amigo secreto da sua família no Natal, mas você tem uma consideração muito grande e sabe que aquela pessoa, ela te completa nas atividades que você está realizando. Então, a gente sempre precisa de alguém. O líder hoje na atividade profissional é exatamente. Impossível você trabalhar sem dividir. Você tem que dividir, você tem que compartilhar. Tem alguns estudos sobre rede de apoio social dos indivíduos. O que seria isso? Não é se quebrou meu carro, eu tenho o telefone de um mecânico que eu posso ligar e ele vai vir me ajudar. Não. Seria, quebrou meu carro, eu não tenho o telefone do mecânico, mas eu tenho um amigo que pode vir me ajudar, ou vir me ajudar, ou me dar o telefone do mecânico. Então, dentro de uma empresa, isso também se estabelece. O indivíduo que ele não tem uma rede de apoio social coesa, ele também tem grandes chances de problemas emocionais, né? Maiores chances de problemas de saúde mental. Então, a gente vai contemplando essas questões dentro dessa empresa. Se eu parto do relacionamento, aí eu entro na questão da estima. Se eu estou bem de saúde, se eu tenho as adequações corretas para trabalhar, se o relacionamento interpessoal com a minha equipe e o meu líder é adequado, as coisas fluem melhor, a partir daí eu entro no tópico de estima. Eu tenho uma autoestima muito melhor. Eu sou um indivíduo muito mais bem resolvido, muito mais seguro,
porque as coisas estão se formando, estão se montando e eu consigo executar. Eu sou reconhecido dentro dessa empresa, né? Então, me proporcionam treinamentos, me proporcionam capacitações onde eu consiga ter um plano de carreira até ali dentro, né? Esse líder ele tem que estar atento a isso. E muitas vezes o que a gente ouve, o que você quer da sua carreira? E algumas pessoas podem falar assim, não, eu quero ganhar melhor. Mas você quer estar feliz dentro do seu trabalho? Não, se eu ganhar melhor, eu já vou estar muito feliz. E um indivíduo, para ele pode ser isso, e para o outro não. Eu quero ter uma realização monetária e também uma realização psicológica. Nesse sentido, eu chego no topo, que é a questão da autorrealização. Muito bem. Eu vou te agradecer pela conversa. Eu que agradeço. E deixar marcado para a semana que vem. Com certeza. Obrigada, Ronaldo. Até mais. Obrigado. Conversamos com a Vanessa Gaspari, falando um pouquinho hoje sobre uma das principais características da liderança, que é a motivação. E nisso, né, a Vanessa trouxe de maneira brilhante algumas características, né, das pessoas e de como motivar as pessoas, né, partindo da base, que é a saúde, passando por segurança e outros elementos. Nós vamos encerrando por aqui, agradecidos a você por nos acompanhar, nos assistir mais uma vez, desejando a você um excelente dia. A gente se fala amanhã. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar.